Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu quero ler hoje a passagem que se encontra no livro de João, capítulo 11, versículo 23. É a passagem da morte de Lázaro, só que eu vou ler o versículo 23. Jesus disse a ela, Jesus aqui ela está se referindo a Marta, que é a irmã de Lázaro, que havia morrido. Então Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria de vir ao mundo. Então, gente, aqui Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro havia morrido e ele foi lá e ressuscitou. O que na sua vida está morto que Jesus precisa ressuscitar? A sua fé, a sua esperança, o seu amor por Cristo, teus sonhos, teus projetos. Então, assim, gente, às vezes a gente vai morrendo aos poucos, a nossa fé vai morrendo, nossos projetos, nossos sonhos vão morrendo, vão sendo abortados. Então, eu quero falar para você que tem sonhos aí que não se realizaram ainda. Começa a orar para que Jesus revele se aquilo realmente é um sonho que vem do Senhor para a tua vida. Começa a colocar nas mãos do Senhor aquilo que você deseja, para que seja de acordo com a vontade dEle. Porque às vezes a gente sonha tanto uma coisa e nem é para o nosso bem. E Deus é tão cuidadoso, tão amoroso com a gente, que às vezes Ele demora para te dar te dar aquilo que você quer como cuidado, para que você realmente esteja preparado para receber aquela bênção. E muitas vezes Ele não vai te dar o que você tanto quer, tanto deseja, porque não é para o seu bem. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa e não é para o nosso bem. Muitas vezes é para a nossa desgraça. Às vezes a gente quer tanto uma coisa e aquilo a gente recebe e aquilo acaba nos afastando do Senhor, nos afastando do caminho que nos leva ao céu. Às vezes a gente ganha. Eu sei que muitas vezes a gente sonha muito bens materiais. E Deus dá, Deus é o dono do ouro e da prata. Mas muitas vezes a gente recebe a bênção material e esquece do principal, que é o amor de Cristo, é continuar na presença dele. Então peça a Deus, Deus, se isso for para me afastar de ti, que tu não me dê. Porque a nossa verdadeira herança tem que estar no céu. É a morada celestial, eu creio. Então, gente, muitas vezes Deus não vai te dar aquilo que você quer. Isso não significa que Ele não te ama. Não significa que Ele não esteja ouvindo as tuas orações. Então, se você realmente tem sonhos que foram abortados, sonhos que realmente estão lá no fundo da gaveta, tira de lá, né? Tira ele do fundo da gaveta, começa a apresentar ele ao Senhor e começa a pedir a Deus que seja feita a vontade dele. E você também tem que esperar a hora de Deus te dar o que Ele tem para você. Muitas vezes a gente quer uma coisa com pressa, quer uma coisa, pede hoje, já quer receber amanhã. E com Deus não é assim, tudo é no tempo dele. Às vezes Ele vai te preparar, Ele vai te amadurecer para primeiro te dar a benção. Então, tudo, a demora de Deus é cuidado, o não de Deus é amor, é cuidado, mas não desiste de correr atrás dos teus sonhos, de realmente colocar no papel os teus projetos, mas sempre apresentar ele ao Senhor, que o Senhor, só Ele sabe o que realmente e verdadeiramente é o melhor pra gente. Então eu desejo a vocês que vocês realmente reviva aquilo que realmente o Senhor tem para vocês, que o Senhor ressuscite sonhos, ressuscite projetos na vida de vocês, que vocês realmente ressuscitem a fé. Muita gente está morto na fé, então eu desejo que vocês ressuscitem a fé, ressuscitem amor, ressuscitem esperança, que vocês venham a ser novas criaturas, que vocês não deixem aquilo que o Senhor tem para vocês morrer dentro de vocês, que vocês não deixem que a esperança morra, que vocês não deixem que os projetos de Deus sejam abortados na vida de vocês. Então eu espero realmente que, assim como eu, vocês busquem ao Senhor. Não é uma busca fácil, porque tem dia que a gente tá desanimado, tem dia que a gente acha que nada vai dar certo. Eu passo por dias maravilhosos, mas tem dias que eu já acho que eu não tenho nada que eu queria ter. E quando eu paro e penso, realmente eu tenho tudo, tudo. Eu tenho a fé, eu tenho um amor a Deus, eu tenho o mínimo que é para viver, que para mim é muito mais do que eu preciso, muito mais do que eu mereço.
Então, assim, as bênçãos de Deus, às vezes, não precisa ser grandiosa aos olhos de todo mundo. Às vezes, só um aconchegozinho, um calorzinho no coração, uma quenturinha do amor de Deus que a gente sente. Essa já é uma bênção de Deus, porque gente, tem coisa melhor do que a gente falar com Deus e sentir o coração aquecer. Não tem. Então, eu desejo isso para vocês. Eu desejo que quando vocês vão falar com Deus, o coração de vocês aqueçam de tanto amor. Então, assim, eu tô um pouco nervosa porque esse vídeo eu acho que é o primeiro que eu faço falando tanto, né? Eu não sou muito boa de palavras, mas é isso. Eu espero que vocês curtam.